Josias, o que você achou do discurso de Lula? Alguns elogiaram, falando que ele foi certo no discurso de falar bastante sobre a paz, sobre a unificação de um país absolutamente dividido, né? Foi 50-49, assim, uma diferença de 2 milhões de votos. Há uma divisão no país, há uma divisão nas famílias. Como é que você analisa esse discurso de Lula? O discurso do Lula foi perfeito, Fabiola. Muito bom, muito bem feito, muito bem estruturado. Ele não cometeu o equívoco de falar de improviso, fez ali uma primeira introdução, dizendo que quiseram enterrá-lo vivo e que ele está aí, sobreviveu e voltou à presidência, mas foi um discurso muito bem concatenado. Acho que são duas as principais informações contidas nesse discurso. A primeira delas é o reconhecimento do Lula de que a vitória não é dele apenas. Ele foi cercado por uma força suprapartidária, diferentes setores da sociedade que enxergaram no Bolsonaro uma ameaça à democracia e se postaram do lado do Lula. Então, evidentemente, não foi uma vitória só dele, não foi uma vitória só do PT, foi uma vitória maior. Esse foi o primeiro ponto positivo do discurso dele. O segundo ponto é a prioridade reiterada aos pobres. O Brasil está vivendo uma calamidade social e o Lula sabe que o seu eleitor principal é o eleitorado pobre. Então, ele reafirma esse compromisso e isso é muito importante do ponto de vista político, inclusive, não é só retórico, porque a Dilma, por exemplo, desprezou esse aspecto quando se reelegeu. Logo depois da reeleição, ela abraçou a pauta, a agenda do Aécio Neves, que era o adversário dela na campanha. E ela perdeu essa base social. O Lula vai precisar, ele vai ter uma contestação muito grande, o bolsonarismo será uma força de oposição muito grande, não só parlamentar, mas também extraparlamentar, e o Lula precisa preservar esse ambiente entre os mais pobres, e agora precisa passar o discurso muito adequado, e nós vamos agora enfrentar uma dificuldade, Fabíola, vamos assistir como o Lula vai lidar para passar da oratória para a ação. Aí é muito mais complicado, mas esse é um capítulo que começa agora, vai ser muito encrespado no Congresso, e o primeiro grande desafio do presidente é reescrever o orçamento da União, porque para dar consequência a essa prioridade que ele atribui ao social, ele precisa reescrever o orçamento. Então, o Lula diz que vai colocar o pobre no orçamento. Para colocar o pobre no orçamento, ele precisa tirar o centrão do orçamento, precisa desmontar o orçamento secreto. Isso não será fácil. Há já algumas coisas imaginadas, pensadas, tramadas, mas não será fácil fazer, não. Aliás, depois desse discurso mais oficial no hotel, ele foi para a Avenida Paulista. Uma multidão esperava ele na Paulista e ele, no carro de som, ele ia para um lado, ia para o outro, para poder falar com todo mundo. As pessoas aplaudiram e, num determinado momento, ele disse que ele estava metade feliz, metade muito alegre e a outra metade preocupado, justamente com o que está falando, com a transição do governo, se vai conseguir pegar a informação, se vai conseguir fazer uma transição. Vamos ver um trechinho também dessa fala de Lula na Avenida Paulista para a Mônica comentar. Porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida. Não foi uma campanha de um homem contra outro homem, de um partido contra outro partido. Foi a campanha de um conjunto de pessoas que amam a liberdade e a democracia contra o autoritarismo. Essa é a vitória mais consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo desse país. A democracia está de volta no Brasil. A liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir outra vez.